Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos, mais a minha parceira Isabela Martins, como sempre, muito empolgados para fazer esse programa para vocês, com um momento de reflexão, música e, é lógico, a nossa roda de conversa, que hoje tem um quê ainda mais especial. Sim, chegou aquele dia onde a gente responde as perguntas de vocês. Vocês não têm noção de como a gente fica feliz de poder ter esse momento com vocês de interação, respondendo e agradecendo a confiança de vocês em buscar, talvez, a solução do seu questionamento aqui junto conosco. Então, se prepara que talvez a sua pergunta vá lá hoje. E se acomode direitinho, respira fundo, relaxa para poder receber aquela hora especial do momento de reflexão. Ouça agora, Momento de Reflexão. Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozoeiro alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Em vez disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Show! Muito bom, né, gente? Essa mensagem dá aquele calor no coração, abre a nossa mente para a gente pensar e nos preparar para a roda de conversa. Mas antes, Bela, muito boa tarde, amiga, como boa sempre tarde aqui. A todos que estão nos ouvindo, né? Nossos ouvintes que participam, que enviaram perguntas. É um prazer estar aqui mais um sábado com vocês, fazendo esse programa tão gostoso aqui junto com a minha amiga Andréia. Vamos lá. Mas antes da nossa roda de conversa, antes da vinheta, a gente tem novidade. Ixi, o Grupo Divulgar Doutrina Espírita, em março, agora vai estrear um programa produzido por Belinha. E bora lá, Bela. O que diz o Espiritismo? Qual é a temática? Qual é a pegada do programa? O que você está aprontando para a gente? Olha, Andréia, assim, quem me conhece, né, quem acompanha um pouquinho o meu trabalho dentro da doutrina espírita, vê que eu gosto muito de temas que são pouco abordados, né? Sempre gostei de falar sobre temáticas que a gente não vê muitos palestrantes falando, fugir um pouco do foco evangélico, mas sem perder o foco da doutrina espírita. Isso é algo que me interessa, sabe? Me fascina. Então, quando a gente reuniu aí com a equipe da direção da rádio e tal, surgiu essa proposta, né? De falar com o público de uma maneira mais leve, mais descontraída, mais enxuta, né? Às vezes a gente tem pessoas em casa que querem saber sobre um determinado tema, um tema que é considerado polêmico, mas a gente dificilmente tem abordagens sobre esses temas de forma curta, de forma objetiva. Então, o principal, né, papel desse programa, que é o que diz o Espiritismo, é responder essa pergunta de forma leve, descontraída, sempre levando as coisas no bom humor, sabe? Assim, tentando tirar o melhor proveito da forma mais didática também possível, né? Então, a gente vai trazer aí temas bem interessantes. Não, mas tem que ter spoiler. Dizer ao menos as temáticas. Certo, vou contar aqui primeiramente, né, algumas temáticas aqui que a gente já tem preparado, que já estão aí saindo do forno, né, que a galera vai poder acompanhar agora no mês de março, iniciando esse programa, que é um programa semanal.
Dentre as temáticas, André, que já estão preparadas, a gente vai falar sobre, sabe o que? A gente vai estrear falando sobre comer carne, né? A gente vive num momento em que essa coisa das pessoas virarem vegana, de deixarem o consumo de carne animal, está muito em voga. Então, o que a gente precisa é debater isso. O que a doutrina espírita fala sobre comer carne? O que diz a doutrina espírita sobre isso? Então, esse vai ser aí o nosso programa de estreia, mas tem muito mais assuntos aí a serem debatidos. Algumas temáticas que já foram aí preparadas, já estão, né, saindo do forno. Homossexualidade, racismo, divórcio, né? Será que tem problema, né, eu me divorciar de alguém cujo relacionamento não está mais dando certo? Será que eu viver isolada, não esse isolamento que a gente está vivendo hoje da pandemia, mas viver isolado de todo mundo, sabe, ser uma pessoa reclusa, que não tem amigos, que não quer ajuda de ninguém, será que isso é salutar? Será que beber, né, bebidas alcoólicas, o que o Espiritismo diz sobre isso? Então são essas e outras muitas temáticas que a gente vai estar trazendo aí nesse programa, que é um programa curto, como eu disse, a gente pretende falar sobre isso sempre em poucos minutos, então é um programa assim muito rápido, mas com conteúdo muito aprofundado, porque a gente sempre cita as obras básicas, da onde aquele ensinamento foi tirado, para deixar bem claro que não é nada da minha cabeça, tá bom, pessoal? E demanda muita pesquisa, né, Bela? Para conseguir pegar temas assim, cabeludos e sintetizar com propriedade, demanda um grande trabalho. E a gente Ei, André, até me lembrei, sabe, do que? De uma piadinha, né, que as pessoas sempre fazem quando você vai oferecer seu serviço, e as pessoas dizem, mas é tão caro, tipo, criar uma marca. Você cria uma marca em tão pouco tempo e custa tão caro fazer isso. Mas a pessoa passou 4 anos ali da universidade para aprender aquilo, né? Então é mais ou menos isso que tu tá falando. São muitos anos aí de estudo da doutrina, dando aula como facilitadora e tudo, como palestrante, e realmente o objetivo é esse, é você conseguir fazer com que o ouvinte entenda num tempo muito curto, de forma muito direta, um assunto que é muito complexo. A gente esgota esse assunto nesses poucos minutos? Não. Mas o objetivo é responder e deixar um gostinho de quero mais, né? Quem deseja aprofundar esse conhecimento, essa é a ideia. E talvez até a pessoa criar assim um interesse, opa, ele diz isso aqui, então eu vou atrás, eu gostei, ou não, diz, realmente não tem nada a ver com o que eu esperava. Isso, né, realmente. Exatamente. Então, Isabela, dia 3, hein? Faça o convite. Bom, dia, pessoal, hora, fica à vontade. Lá. A gente vai estrear esse programa, tá? No próximo dia 3 de março, para ser mais preciso, a gente vai estrear esse programa quarta-feira, às 20 horas. Então, toda quarta vai ter um programa novo. Ao longo aí de todo o ano, prometo me esforçar bastante para que a gente sempre tenha uma novidade a cada quarta-feira, às 20 horas. E tem reprise também, que vão acontecer às quintas-feiras, às 14 horas. Você pode reprisar e acompanhar também, claro, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, tá? Então, ele, como é um vídeo curto, o legal também é que a gente consegue disponibilizar ele em muitas plataformas e você também vai poder compartilhar com seus amigos, né, com a sua família, que também são pessoas que podem ter essa mesma dúvida sobre você, sobre essas temáticas. Muito bom, show! Após esse convite, esse momentinho de recado do coração, Tati, solta a vinheta, vamos de roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como a gente falou na abertura, a nossa roda de conversa hoje é respondendo as perguntas dos ouvintes. Se você ainda não mandou, mande, ajude a gente a fazer o programa e manter esse projeto de todo último sábado de cada mês. A gente está respondendo as questões de vocês. Através das redes sociais, você pode mandar um recadinho, ou aqui mesmo na web rádio, tenha o espaço de recado, de mensagem, você manda e a gente vai ter todo o prazer de ler. Se conseguir mandar um áudio, melhor ainda, que a gente coloca aqui no ar, mas o importante é interagir. Mande também sugestão, que a gente vai fazer todo o esforço de atender a sua necessidade, porque é para isso que a gente está aqui. Belinha, vamos lá? Vamos lá, amiga, estamos aí para Primeira. isso. O que vai vir hoje? Oi, bom dia. O meu nome é Eudina de Maria e gostaria de saber o significado do luto no Espiritismo. Obrigada, dona Maria. Ela quer saber sobre o luto dela.
Você começa? Bom, vamos começar aí falando sobre isso. Eu acho que uma coisa que é preciso desmistificar dentro da doutrina espírita, porque é um erro muito comum. As pessoas comumente acham, né, criam um pensamento de que, se a pessoa é espírita e ela acredita em vida após a morte, se ela sabe que isso aqui é só uma passagem, um estágio, que a vida verdadeira é a vida espiritual, as pessoas tendem a fazer uma associação desse entendimento com o não sofrimento com a morte. Então, para algumas pessoas, parece um pouco de hipocrisia que o espírita sofra por um ente querido que faleceu. Mas eu gostaria de desmistificar, começar já deixando claro que o espírita é uma pessoa como qualquer outra, e tem sentimentos, e tem pessoas pelas quais ele tem apreço, pelas quais ele ama, gosta, e a dificuldade do afastamento, ela é doída para todas as pessoas, independente de você ser espírita ou não. Então, o luto, dentro da doutrina espírita, ele é um luto igual a qualquer outro. A diferença é que o espírita, ele está sofrendo porque ele sente a falta, porque ele amava aquela pessoa, não queria que aquela pessoa partisse nesse momento, mas no íntimo dele, ele guarda a certeza do reencontro. E as pessoas que, de repente, acreditam em outras doutrinas, elas sofrem com isso da mesma forma que o espírita vai sofrer, porque ela também sente falta, ela gostaria de estar junto, mas ela não guarda essa certeza, né? Muitas vezes ela nem acredita que isso vai ser possível, ela acha que a única vida que se tem é essa, e que tudo acabou, e que aquela pessoa morreu, e que, sabe, nunca mais vão se encontrar. A diferença básica é essa, mas o luto é normal. Você sofrer por alguém que partiu é normal. Anormal seria você não sentir dor nenhuma por ver um filho partir, por ver uma mãe partir, não importa. Porque o que acontece é que a gente está sofrendo ali não é só por aquela partida, mas pela ausência que aquela pessoa vai deixar, pela saudade, né? Então é normal sentir essa dor, esse luto, e a gente tem que vivenciar e, sabe, deixar cair as lágrimas e chorar e sofrer até que tudo isso passe, né? Porque uma hora a gente vai conseguir compreender que é apenas um distanciamento temporário. Sim, verdade. A diferença, assim, crucial é o entendimento, mas o sofrimento, a dor, não vou dizer nem sofrimento, mas a dor da ausência de alguém querido é igual para todos. A questão é a diferença crucial, justamente aquilo que tu falaste da gente, do entendimento e da certeza que a gente tem do reencontro, que Deus é um Pai bom e misericordioso, não vai jamais separar perpetuamente pessoas que se amam verdadeiramente. Exato. Né? Vamos para a próxima? Vamos sim. Vamos essa daqui. Oi, meu nome é Isabel. Eu gostaria de saber se para você se considerar espírita, basta você frequentar uma casa espírita ou há outras coisas relacionadas a ser espírita? Muito interessante a pergunta da dona Isabel. Obrigada, dona Isabel. Então, ser espírita não é só a gente frequentar uma casa espírita. É importante, a gente faz parte ali do grupo, são pessoas com ideias afins que se reúnem, mas não é só isso. O espírita é aquele que aceita a doutrina espírita e busca segui-la, e a doutrina espírita é uma doutrina de estudo, ela é ciência, filosofia, e a gente diz religião, aqui no Brasil ele foca mais em religião, mas tem muitas pessoas que gostam de dizer apenas moral do Cristo, mas fato é que ela é ciência, e como ciência ela tem que ser estudada, assim como filosofia, porque ela implica em diversas modificações no nosso ser, justamente por esse entendimento que a gente encontra na doutrina, né? A gente acabou de falar sobre o luto. Há o desencarne, há a morte do corpo físico, mas o ser imortal permanece, ele é único, um ser único, que permanece na vida espiritual. Então, todas essas informações a gente estuda na doutrina, entende por quê, e ela implica no nosso modus operandi, né? Porque a gente vivenciando o luto vai sofrer, vai sentir aquela dor, mas entende que a gente vai reencontrar, porque a gente aprende na doutrina. Então, isso implica numa mudança de padrão de vivência, né, Bela?
Andréia, essa pergunta, eu gosto muito dela, assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas realmente precisam se perguntar mais vezes, porque, de fato, como você colocou, ser espírita não é só estar na casa espírita, né, como foi a pergunta da ouvinte, de fato uma pergunta muito boa. Até porque, por exemplo, eu vou muito ao cinema, isso não me torna uma cinéfila, né, nem uma crítica de cinema, assim como a gente frequentar determinados ambientes, muito boa, né, essa. não quer dizer Muito nada. boa. Mas a gente precisa também ser mais maleável com aquilo que a gente responde, porque, olha, eu já vi algumas coisas que me chocaram um pouco dentro do movimento espírita. Por exemplo, eu já vi esse questionamento surgir e eu já vi dirigentes sendo muito duros com relação a essa questão dessa classificação. Exigiam, assim, quase que uma prova do Enem para que a pessoa pudesse dizer que era espírita. Eu acho que tem primeiro muito de você se achar. É aquilo que você se identifica? É uma doutrina com a qual você se sente consolada, amparada e que responde os seus questionamentos? Mas tem uma coisa ainda mais bonita, que é uma frase que se diz, né, que tem dentro do entendimento da doutrina espírita, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências. Para mim, essa é a definição do que é ser espírita. Porque eu acho assim, às vezes você, como a ouvinte perguntou, você está indo numa casa espírita, frequenta, você não perde um dia de palestra, você está indo nos estudos, mas você não faz isso aqui de esforço para melhorar. Então, você ainda não entendeu a mensagem da doutrina espírita. Porque eu acho que de tudo que a doutrina espírita pode fazer por você, é você entender que você precisa se transformar, se modificar para evoluir. Se isso não entrou na sua cabeça, então, de fato, você ainda não captou o ensinamento real da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não quer trazer mais adeptos, ela não quer que você converta ninguém ao espiritismo, ela não quer te convencer de nada, ela nem quer que você seja espírita. A doutrina espírita só quer que nós sejamos homens de bem. E se você está no esforço para se tornar este homem de bem e você se identifica com as coisas que a doutrina espírita prega, então sim, você pode se dizer espírita sem nenhuma dúvida, ainda que nem frequente uma casa espírita. Eu queria usar só uma colinha para a gente fechar. Sim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores de Última Hora, 20, onde tem uma pergunta do Espírito Erasto, muito interessante. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? A gente pode aplicar aqui essa resposta para a gente entender o que é de fato o espírita. Aí Erasto diz: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, e aí se segue. Então, ou seja, a gente vê coisas que não é nenhum absurdo, né? Mas que são atitudes que, como você bem falou, Isabela, muitas das vezes a pessoa estuda, mas não aplica nada em si. Ela diz assim: nossa, isso bem aqui é a cara de fulano, isso aqui é a cara de cicrano, só que quem está lendo é você. Então, isso que você está lendo e está estudando é a sua cara, você que está necessitando e muitas das vezes não usa. Então, tudo isso que a gente fala, que é necessário estudar a doutrina, é necessário entender para balizar justamente essas atitudes, para a gente poder enxugar as dores, para poder a gente exercer a caridade com consciência. Exato, é isso. E a gente vai a um breve intervalo, vamos escutar música livre com alma sonora, já que a gente volta respondendo as perguntinhas de vocês. Até já. Olhos fechados, mente aberta, eu salto e voo no espaço. Liberdade, onde estará no meu pensamento? Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar,
abertas, eu e você, um abraço, uma estrela me acompanha, sentimentos no ar, voar, voar, meu pensamento, voar, voar, solto no ar, um pássaro aprisionado no corpo e no tempo, quer ser livre e quer voar, um ser imortal, voar, voar, meu pensamento, voar, voar, alma imortal, laraê, 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 voar, voar, meu pensamento, voar, voar, alma imortal, laraê, 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 meu pensamento, voar, alma imortal. Estamos de volta depois de ouvir essa música legal. Continuando no programa aqui, o Espiritismo, eu e Isabela, respondendo as perguntas de vocês, ouvintes, para fazer ainda mais especial essa nossa roda de conversa. Continuando. Oi, meu nome é Carla, tá? E eu queria saber como é que o Espiritismo ele nos orienta a lidar com as enfermidades que nos acometem, né? Além disso, eu tenho a curiosidade de saber de que forma que a gente pode estar interpretando os nossos sonhos, se eles fazem parte de uma possível mediunidade. Não sei se eu falei certo, mas falei. É isso. Muito legal. Duas perguntas que... Resposta... São meio longas as respostas. A gente vai tentar aqui, né, Isabela? Deixa eu pegar a primeira e tu pega a segunda. Inclusive, Tá a certo. segunda... Te agradecer muito, viu, Carla, que deu ideia de um programa muito bom, né, Isabela? A gente não tinha pensado. Eu ia dizer que é até complexo responder essa pergunta aqui dentro desse programa, porque merece um programa só para falar sobre isso. Não. Porque tem muito. Vamos fazer assim, vamos começar, a gente vai dar esse gostinho para ela, não vai deixar ela no vazio, lógico, vamos dar a resposta, mas a gente vai fazer um programa, porque esse aí demanda... Assim, ficaria bem legal, um programa bem legal. Verdade. E Mas já a primeira pergunta, ela é complexa, e essa daí já é mais difícil, porque como ela é densa, a gente muitas das vezes deixa para falar quando vem a demanda, e no caso ela perguntou, então aí a gente vai responder, mas é uma pergunta densa, e eu vou pedir desculpa porque eu vou me alongar um pouco. Tem um livro chamado Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Se eu não me engano, o capítulo, acho que 86. 85, 86. Estás doente?
Eu não decoro as coisas, mas eu vou atrás e acho. Eu sou péssima para decorar. Tantas vezes esse capítulo, 86, estáis doentes. Pois é, esse capítulo eu sei de coisa, Bela, porque da primeira vez que eu li, me encantou. Ele fala muito bem sobre essa temática. Resumidamente, Emmanuel nos fala que é lícito a gente buscar a cura das doenças, lógico, a gente se tratar, mas a gente refletir, buscar o além, o que aquela doença realmente quer nos dizer. Que muitas das vezes a enfermidade ela está além, está no caso no nosso coração, é a irritação, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas atitudes perante a todas as situações que se apresentam na nossa caminhada, e aquilo ali a gente vai somatizando e acaba se transformando em enfermidade. E ele segue. E para o final para mim a frase que mais me chama a atenção, que eu persigo, onde ele diz assim, que nas mais das vezes o indivíduo busca cura não para curar-se, mas para continuar no erro. E isso me despertou muito na primeira vez que vi, e é uma coisa que eu persigo bastante. E de fato, a gente tem um exemplo assim muito fácil, problemas de estômago. Você tem os comerciais, né? Aquela comida que você mais gosta, ela toma esse aqui, em tantos segundos já começa a fazer efeito. Então, ou seja, a gente não cura a problemática, a gente toma um remedinho para melhorar, mas continuar na gulodice, continuar no besterol. Do mesmo jeito, a dor de cabeça. Muitas das vezes a gente não vai atrás do que ela realmente é, a gente só toma um analgésico para se livrar da dor e toca Serafina, continua a caminhada. Então, ele nos chama a atenção que as enfermidades, como em todas as situações, mas a gente vai se ater à enfermidade, que é a pergunta da Carla, de que é a necessidade da gente refletir, a gente perceber o que aquela situação quer nos demonstrar, qual é a lição que ela está nos trazendo, nos chamando a atenção para a gente de fato resolver, para a gente de fato se curar, porque a gente aprende na doutrina espírita que a lição não aprendida, ela vem mais na frente, mais difícil. E se não aprender, mais difícil ainda. E assim sucessivamente, até a gente cair em si e realmente resolver esse problema. Então, não só a doença, como todas as outras oportunidades, é para a gente refletir e, de fato, resolver. Eu não sei se tu se lembra, Bela, ano passado a gente fez um programa sobre aquele filme do Milagre da Cela, alguma coisa. Eu me lembro que eu falando, tu dizia, André, já vai chorar de novo. Não, eu estava com a voz muito alterada, porque eu passei por uma situação que eu quase matava meu marido de noite. Eu, do nada, acordava assim, desesperada, sem ar. E várias vezes ao dia, tapava a garganta, eu com dificuldade de respirar e minha voz alterada. Aí eu, gente, mas eu não estou com refluxo. E eu fiquei aquele negócio todo, até que eu resolvi ir no otorrino. E pela anamnese, ela viu bem, que eu expliquei bem direitinho, a gente fez o exame e descobriu um tal de um refluxo silencioso. E que ela disse que eu tinha que descobrir, porque, assim, tudo estava tudo normal, alguma coisa que desencadeava isso. Eu digo, agora deu. Descobri. Como eu tenho o hábito de passar, assim, revista o dia e tal, comecei a me policiar mais. E eu percebi que, principalmente no trânsito, essas raivas do dia, mas no trânsito, principalmente, que nosso trânsito aqui em São Luís é caótico, quando eu me irritava, a garganta, pá, eu digo, pronto. Então, tá aí, eu realmente sou uma pessoa muito irritadiça, eu tenho que me vigiar, conclusão, minha voz voltou ao normal, e é uma eterna vigilância. O dia que eu dou aquela vacilada, que alguma coisa me irrita um pouco mais, a garganta vem e fecha. Então, o meu problema não é remédio, né? É realmente ver as situações e não trazer para mim, que a raiva não vai resolver, né? Não vai resolver os outros dirigirem direito, né? E não sou a palmatória do mundo, mas eu tenho que curar isso em mim. Então, isso tudo foi para exemplificar que as situações aparecem para a gente refletir e buscar realmente a solução definitiva da enfermidade que na mais das vezes está no nosso espírito, que a gente já viu em programas anteriores, que a gente marca o nosso perispírito e acaba levando para outras vidas, e se a gente não resolver, como a gente falou anteriormente, a lição vai ficando mais difícil. André, tem pouca coisa, na verdade não teria nada a ser acrescentado, mas sem dúvida da tua fala fica o alerta, né, de que as pessoas tendem a encarar realmente as doenças sempre como algo muito negativo,
E não é, a doença está nos trazendo ali um alerta de algo que a gente precisa modificar, de algo que ainda não está bom, sabe? Se a gente tivesse esse outro olhar sobre a doença, tudo seria muito diferente. E sem dúvida, de toda a literatura espírita, a gente poderia citar outras partes, outras coisas, as obras básicas, mas eu gosto muito dessa mensagem também, porque ela traz questionamentos sobre o que a gente vem fazendo com a nossa vida, inclusive traz soluções também, quando o Emmanuel cita a necessidade de nós nos evangelizarmos, de nós orarmos, porque as curas, né, o que a gente deve buscar aqui nessa encarnação é a cura da alma, né? A cura, nós enquanto espíritos, claro que os problemas materiais, a gente também deve buscar os meios materiais para tratá-los. Ninguém quer viver com uma enfermidade, com uma dor, com um incômodo, né? A gente deve buscar tratar tudo isso. Mas por trás disso tem alguma outra coisa que a gente precisa ser aprendido, como tu colocou. E também queria deixar a dica do livro da Esperança, que é um outro livro do Emmanuel com Chico, que também tem um capítulo, que é o capítulo 78, que fala ante ao Divino Mestre. E nessa leitura dessa passagem, que é uma passagem de Mateus, que diz assim, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E aí ele faz uma interpretação muito bonita, e ele tira várias passagens do Evangelho, buscando como Jesus há 2000 anos já tentou nos ensinar como nos curarmos dessas enfermidades e a gente ainda não aprende. E inclusive eu vou aproveitar o teu depoimento e dizer o seguinte, que ele diz aqui, nas dores das ofensas recebidas, que muitas vezes no trânsito isso acontece, ele disse que a cura está lá em Mateus, quando Jesus disse, perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou, se você tiver também no trânsito, nos desesperos provocados por alheias violências, remédio está também em Mateus, quando Jesus disse, ora pelos que te perseguem e te caluniam. E assim por diante, ele vai falando inúmeras passagens e trazendo esse medicamento, esse bálsamo que é o Evangelho para a nossa vida. Então, Carlinha, eu espero que você possa depois buscar essas duas leituras, você acha fácil na internet, e possa se deleitar, né, com todo esse conhecimento que a doutrina traz para a gente entender da forma melhor possível as enfermidades que nos acometem. Porque outro também é muito bem trabalhado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o Bem-aventurados os aflitos, que tem as causas atuais, as causas anteriores, dos sofrimentos, que se enquadram aí também. Né, como a gente falou, se a lição não aprendida, ela vem mais difícil na outra oportunidade. Exato. Como a gente também falou, é um assunto bem denso que... precisaria de mais tempo, mas eu acho que já deu para a gente dar uma esclarecida boa. Com certeza. E tentando responder de forma bem objetiva, né, a questão que a Carla também, a ouvinte, perguntou sobre a interpretação dos sonhos. Aí eu vou recomendar a esse ouvinte, na verdade, fazer toda a leitura do capítulo 8, que chama o livro dos Espíritos, que é intitulado Emancipação da Alma. Nesse capítulo, o Kardec vai abordar várias coisas. Ele vai falar nesse primeiro momento sobre sono e sonhos, mas ele vai falar sobre a visão espírita de pessoas, entre pessoas, né, vivas, transmissão oculta do pensamento, sobre a letargia, sonambulismo. São muitas as temáticas abordadas nesse capítulo que falam sobre essa emancipação da alma. E a pergunta, se eu estou bem lembrada da ouvinte, falava sobre a interpretação dos sonhos. Na questão 404 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o que pensar da significação atribuída aos sonhos? A resposta é bem extensa, eu não vou me alongar e ler essa resposta, mas vou deixar aqui a dica para o ouvinte ler e vou comentar um pouquinho sobre o que essa questão fala. Em resumo, os espíritos respondem Kardec que as interpretações, elas quase nunca são literais, que a gente não pode entender que aconteceu isso aqui, sonhei com morte, significa que vou morrer, significa que fulano vai morrer. Não é isso. Muitas das vezes no momento do sono, muitas vezes não. Quando nós estamos no momento do sono, é o momento em que a alma sai do corpo e ela consegue expandir-se. A gente tem uma visão mais clara, acontecimentos mais claros e costumamos fazer aquilo que não realizamos de repente no momento em que estamos acordados por uma vergonha, por uma inibição, por qualquer outro impedimento. Então, quando a gente está no momento do descanso do corpo, a alma está livre para
vagar e fazer aquilo que nós de fato temos desejos. Então nós realizamos encontros, nós vamos conversar com pessoas queridas que de repente moram longe e vamos nos encontrar com os nossos mentores espirituais que vão nos aconselhar. E a gente, quando acorda, muitas vezes traz uma vaga lembrança dessas situações, que não necessariamente significa que aconteceu ipsis literis o que está ali naquele sonho, mas o que a gente vai interpretar daquilo é o que vai nos auxiliar, porque nem sempre a gente precisa ter a visão clara, a gente só precisa trazer uma sensação, tipo, rapaz, eu sonhei, acordei com uma sensação que eu não devia fazer essa viagem, por exemplo. Então evite, né, se você tem essa intuição forte, se você tem, é um tipo de mediunidade, eu acho que também foi um questionamento aí que a ouvinte colocou, sim, não deixa de ser um tipo de mediunidade, né, porque a mediunidade, ela não é só aquela capacidade de ver e ouvir, conversar com espíritos, como a gente comumente entende. Essa é uma mediunidade que a gente chama de ostensiva. Mas existe também outros tipos de mediunidade, como o sexto sentido, como essa intuição, né? Mas isso aí a gente vai deixar para um outro programa que a gente vai falar sobre essa temática mediunidade, porque, como a gente falou, não dá para abordar tudo num programa só e nem nesse momento. O importante também, a gente falar aqui nesse momento, é a questão da gente preparar o sono, né? Muito Antes da gente dormir, a gente fazer uma prece, inclusive no final do Evangelho segundo o Espiritismo tem a coletânea de preces, e tem as sugestões, né? E tem uma prece até bem pequenininha, só pedindo a companhia do nosso anjo de guarda, porque quem dorme, quem necessita de descanso é o corpo, o espírito não. É o momento que ele tem, como a Isabela já falou, de sair, dele ir para onde, como disse Jesus, estarás onde está preso o seu coração. Então a gente vai para onde a gente quer, onde as nossas vontades, né? Exato. E é muito importante a gente fazer a oração pedindo essa companhia, boa companhia, e quando a gente acorda, a gente percebe os sinais do que a gente fez, né? Se a gente acorda esgotado, por que eu estou esgotada? É importante a gente refletir, por que eu estou me sentindo tão cansado? Eu dormi o suficiente? Eu dormi pouco? O que eu estou fazendo para eu não estar descansando? Não fez nada material, então a gente pode pensar já que você espiritualmente não está indo para lugares muito legais. Aí, Exato. Vigilância para poder ter um sono tranquilo e reparador do corpo e estar em bons lugares quanto nesse momento de liberdade do espírito. E se a gente acorda bem revigorado, é porque show, tá fazendo o que tem de fazer, né? Tá bem acompanhado no momento desse desprendimento, certinho? Exato. Vamos para mais um intervalo, que a gente ainda tem mais perguntinhas para responder. E que tal a gente ir de ouvir dizer do grupo Sintonia? Já já a gente volta. Corre pra ver que o sol já chegou pra brilhar, anunciando o dia que vai começar. Aproveita e faz uma oração, em silêncio ou em uma canção, e agradeça ao Pai por ser parte dessa criação. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar, pra aquele que crê e não cansa de trabalhar, para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação, e sabe cultivar o amor dentro do coração. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouça ao consolar alguém, doa não somente o bem, ame mesmo aquele que não sabe amar. Faça todo o bem que puder, creia, é
preciso ter fé. Sonhe, mas trabalhe pra realizar. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não cansa de trabalhar. Para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação e sabe cultivar o amor dentro do coração. A mensagem que diz que o melhor há de vir é canção, dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir é canção, dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouvi dizer. Estamos de volta para continuar respondendo as perguntinhas de vocês. E você que ainda não participou, participe, ajuda a gente a fazer esse programa ainda melhor. Mande a sua mensagem, o seu questionamento nas nossas redes sociais ou aqui mesmo na Web Rádio, no local de recadinho que a gente recebe, a gente vai ler. Se você puder postar o áudio, é melhor ainda, mas o importante é você mandar o seu questionamento. Ajude a gente a fazer esse programa. Siga a gente nas redes sociais, que lá a gente mantém você informado de tudo que o grupo está fazendo para trazer para você todo o esclarecimento da doutrina espírita. Baixe também nosso aplicativo, que aí você não precisa estar conectado ao computador, e vai ter nossa programação que está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E todos os programas produzidos, que tem vídeo, a gente lança no YouTube para você poder estar assistindo. A gente tem arquivo desde o começo do grupo, que tem há mais de 2 anos. E aqueles que são só em áudio, no próprio, aqui no site, na Web Rádio, tem um link para você estar escutando. Tem programas de estudo, programas de poesia com o nosso poeta Brito, tem o nosso roda de conversa aqui no que é o Espiritismo, vai ter o programa de Belinha e os outros que a gente está preparando, certo? Agora vamos continuar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Pronta, Bela? Prontíssima, vamos lá. Eu sou Souza e tenho 2 perguntas a fazer para o programa que é o Espiritismo. Quero saber, na primeira pergunta, o que diz a doutrina espírita com relação às pessoas que se aglomeram, contraem o Covid e desencarnam? Essas pessoas são consideradas suicidas voluntários ou involuntários? A outra pergunta é, essas mesmas pessoas que desencarnam, aglomerando ou não, mas que contraem o vírus, podem estar na condição dessa pandemia de um desencarne coletivo? Obrigado. Mais um com 2 perguntas. Muito obrigada, Souza. Vamos lá, Belinha. A primeira, ele pergunta se as pessoas aí que se lançam, né, se aglomeram e tal, pega Covid, se é considerado suicida voluntário e involuntário. Eu acho que merece uma explicaçãozinha antes sobre essa diferença que pode dar para a gente. Sim, sim, vamos falar um pouquinho então. Bom, gente, o suicídio, as pessoas tendem a compreender o suicídio apenas quando a pessoa vai lá de forma direta e atenta contra a própria vida. Por exemplo, me enforquei, taquei fogo, dei um tiro, né? Esse tipo de situação é como a gente comumente, né, nesse mundo que a gente vive, a gente faz a classificação de suicídio. Mas para a doutrina espírita também existe uma outra classificação chamada de suicídio indireto, que são atitudes e comportamentos que nós costumamos ter que abreviam a nossa vida. Isso, para a doutrina espírita, também é tido como um suicídio, só que, como eu falei, é chamado de suicídio indireto. Por quê? Porque a pessoa não foi lá diretamente ou propositalmente ou com a intenção de morrer,
ela foi lá e causou aquilo. É como se fosse assim, eu vou causar uma morte em doses homeopáticas. E aí eu faço o quê, por exemplo? Um exemplo clássico que a gente sempre dá. Fumo. Porque quando eu fumo, eu sei que eu estou ali poluindo os meus pulmões a tal ponto que eu não vou ter como viver até onde eu viveria. Cada ano que eu passo fumando, eu estou abreviando ali a minha existência. Então isso é chamado de suicídio indireto. Aproveito e comento aqui um caso, que talvez seja um caso assim que a gente mais fala dentro da literatura espírita, né? Fora das obras básicas, é o caso relatado no livro Nosso Lar, que virou filme, é um filme muito bacana, recomendo as pessoas assistirem, tá? Uma produção maravilhosa, e que mostra a história de um médico que morreu, e quando ele chegou no plano espiritual, ele descobriu que tinha sido um suicídio. Ele falou, não, mas eu não fiz isso, eu morri decorrente de um problema X de saúde. E aí as pessoas, não, você chegou aqui vítima de um suicídio indireto, porque você fumou, você bebeu, você teve essas e essas atitudes que foram de encontro à sua saúde. Então, significa que você abreviou a sua vida, involuntariamente, mas abreviou. Então, essa pergunta do ouvinte, não sei se eu respondi, André, se já posso entrar na pergunta. Não, aí já sim, aí você já deu essa explicação certo. Com muita propriedade com relação a esse tipo. Agora vamos ao questionamento dele com relação ao Covid. Primeiro, eu queria parabenizar porque essa pergunta é atual, é necessária, né? A gente já debateu aqui em alguns programas sobre pandemia e tal, mas esse é aquele tipo de pergunta que eu adoro, né? Direta, curta e grossa e sincera. De fato, as pessoas que estão desencarnando hoje, que estão aglomerando, vão para festa, sabe, não tem tomado nenhum cuidado básico e tudo mais, e vêm a desencarnar, são pessoas, ou espíritos, melhor dizendo, né, classificados como suicidas indiretos. Bom, aí a gente não tem aqui um parâmetro, né, da doutrina no sentido de eu não tenho uma questão do Livro dos Espíritos para falar aqui sobre essa temática, né, sobre responder isso de forma muito direta. Mas quando a gente estuda a doutrina e entende o que é um suicídio direto e indireto, a gente poderia classificar isso sim como um suicídio indireto. Por quê? Porque de alguma forma hoje o assunto que mais se fala na mídia é sobre essa pandemia que nós estamos vivendo, é sobre o Covid, as formas que você contrai, as formas como você previne, e todo mundo sabe o surto que nós estamos vivendo. Então, se mesmo tendo todo esse nível de informação, eu me exponho de forma proposital, porque eu decido estar naquele local, não foi num ambiente de trabalho, não foi pegando um ônibus, porque infelizmente hoje você também está se aglomerando nesses locais, mas não foi para nada disso, mas eu tenho saído persistentemente todo fim de semana, eu vou para a festa, eu estou vivendo a vida como se não houvesse uma pandemia, e aí eu contraio essa doença, né? E venho a desencarnar dela, não deixou de ser uma irresponsabilidade com a minha saúde, né? Foi assim, uma escolha, algo que eu pensei, sabia dos riscos e decidi. É como no direito, né? No direito material, a gente entende que a vida material ela é o espelho da vida espiritual. E aqui no plano material nós temos o direito, né, para nos embasar. E o direito fala, eu posso matar alguém de forma culposa, quando eu tenho ali a intenção e tal, mas eu também posso ser um crime doloso, eu não tinha intenção, mas aconteceu. Eu não sei nem se eu não sou do direito, gente, eu não sei nem se eu falei corretamente os termos, mas a gente sabe que tem o homicídio doloso e o homicídio culposo. Nenhum deles eu tenho a intenção, eu vou lá e premedito aquele crime, sabe, articulei tudo. E o outro não, de repente eu me envolvi num acidente de trânsito e alguém veio a morrer decorrente daquele acidente, eu não tive a intenção de matar, mas ainda assim eu causei a morte daquela pessoa e preciso pagar por isso judicialmente. Da mesma forma, eu tenho todas as informações de como evitar essa doença, dos cuidados que eu preciso tomar. E eu, de livre e espontânea vontade, vou lá e decido o que vou fazer, que vou aglomerar, que vou fazer festa e tal. Então, na concepção de todo o estudo, a gente poderia dizer que sim. Não sei se tu concorda, Andréia. Eu vou dar uma pimentada. Diga. Porque, assim, na balança da justiça divina, o que mais importa é a intenção. Uhum. Tanto é que lá em Bem-aventurados os aflitos do Evangelho, no 5º capítulo, lá para a questão, acho que 28 a 29, São Luís responde uma mais ou menos assim, onde é perguntado se a pessoa desgostosa da vida, ela quer dar um fim a isso melhor, então ela se lança no campo de batalha, né, numa guerra. E aí ele responde que não interessa o que você quer dar,
mas a intenção é a mesma, de matar-se, porque se ele quisesse ficar vivo, ele iria para lutar, para defender o seu país e voltar, e não ser um peso morto lá para os seus companheiros de guerra. Então, com isso que eu quero dizer é que o mais importante é a intenção, porque às vezes a pessoa realmente está desgostosa da vida, não tem coragem de chegar lá e cometer o ato, o que ela faz? É tipo roleta russa, vou me atirar. Se eu pegar Covid, morrer, eu dou logo fim nessa vida miserável que eu tenho. Então aí é a intenção, ele tem uma intenção de se matar de fato, ele só não cometeu, mas a intenção dele era essa. Só que tem aquelas pessoas que que acham que pode acontecer tudo com todo mundo, menos com ela. Então, isso daí não é isso tudo que falam. Tá? Eu me lembro, quando eu vendo essa questão, eu me lembrei que na época da AIDS, quando lançou a AIDS, eu ouvi muitos senhores dizer assim, que nada, isso é história, essas fábricas de camisinha estão para falir, e inventaram isso para poder vender. Entendeu? Sim. Então, tem muita gente que realmente que acha que não é isso tudo e tal, nega, e de repente acontece e ela vai e sucumbe. Ela tinha intenção de morrer? Não, ela apenas não acreditava que isso fosse acontecer com ela. Mas a intenção dela era de se matar? Não. Mas aí... Ela era irresponsável. Mas diferente daquele que quer e de repente vou ver se eu morro mesmo. Entendo, então, André. Tudo é intenção, porque na justiça divina o que mais importa é a intenção e não, de fato, o ato em si. Eu concordo com esse pensamento da intenção, mas aí, agora, no meio dessa nossa discussão aqui, me veio esse pensamento também. Uma pessoa, por exemplo, que bebe com muita frequência e tal, que é um alcoólatra, às vezes ele desconhece a informação de que ele está abreviando a vida, porque, por exemplo, o cigarro até que ok, as pessoas associam muito e sabem que isso abrevia, mas a bebida não é uma coisa que se fale sobre abreviar a vida, né? O fato de você beber muito, de ter uma vida desregrada e etc e tal, e a gente sabe que abrevia. E aí eu te questiono, intencionalmente aquela pessoa que bebe frequentemente e tudo mais, ela não tem a intenção. Mas o fato dela morrer e ter abreviado a vida dela, ter partido antes por conta do uso da bebida, não seria um suicídio, então? Também cai no uso do indireto. Pois é, cai no uso do indireto. Então estaria correto o pensamento, ela não né? Tem intenção, ela não está fazendo aquilo de livre, não, eu vou me afundar nisso aqui para ver se eu morro. Então está correto. Muitas vezes a que bebe a justificativa desse é dizer, quem não bebe não morre também? Sim, então, sim. Entendeu? Entendi. Continuando, é aquilo que a gente falou logo na primeira ali, o não buscar cura para curar-se. Às vezes a pessoa sabe que aquilo está trazendo um problema para ela, a pessoa que fuma. Tem pessoas que fumam, que querem às vezes largar, mas que sabe que está lhe prejudicando, mas não consegue. A vontade ainda não é o suficiente para transpor a dificuldade. Sim. Ela vai chegar lá como um suicídio involuntário porque ela não, olha, eu sei que me prejudicava, mas eu não consegui me livrar do vício. Entendi. Né? Mas eu não queria me matar, eu não fazia isso para me matar, mas eu não consegui. Sim. Diferente do avisar, não, eu vou mesmo aqui me acabar nisso para ver se eu acabo logo, se eu dou um fim nessa vida. De repente eu beba, daí na rua, um carro me acha e eu morro. Sim, a intenção é de morrer e não de diferentemente, entendeu? Entendi. Essa pergunta aí é instigante, boa, muito, mas é isso que é legal, para a gente pensar e a gente ver que tudo é bem racional e ver que tudo não é assim cartesiano, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, e na balança divina tudo isso é pesado, não é só o ato em si. Mas o que veio antes? Até mesmo, me lembrei agora, Bela, naquela questão do adultério, né? Por pensamento já pecou. Exato. Você não pecou, né? Porque não cometeu ato, às vezes não porque não teve oportunidade ou porque talvez o outro não quis. Sim. Mas na sua cabeça você já pecou, porque a sua intenção era essa. Então ela também se aplica a essa situação. E aí esse ouvinte, ele faz a continuação da pergunta, né, questionando.
E quando essas pessoas que hoje têm desencarnado, e aí independente se a aglomeração foi proposital, se não foi, porque como eu coloquei, às vezes você hoje está aglomerado e não necessariamente é porque você quer estar aglomerado, mas o trabalho, as circunstâncias do dia a dia de ter que continuar vivendo a vida te levam a contrair, por exemplo, essa doença, né? E aí ele pergunta, entram, né, no índice ali de desencarnes coletivos, pessoas que hoje têm morrido vítimas dessa pandemia? E eu creio que sim, né? O entendimento é que se você morreu decorrente daquilo ali, é um desencarne coletivo, sim. E tem algo ali a ser aprendido, a ser resgatado e etc e tal. Mas é como a Andréia colocou brilhantemente, não dá para colocar tudo num bolo só. Porque as pessoas também, às vezes, fazem uma leitura equivocada e precipitada das interpretações, né? Daquilo que é dito. Porque as pessoas talvez pensem assim, morrer vítima de uma pandemia, num desencarne coletivo, parece sempre ser algo muito pesado. Gente, a morte não tem nada de pesado. É uma passagem, chegou o momento daquela pessoa, tudo que ela precisava aprender e viver foi vivido, e agora ela vai começar tudo de novo num outro momento, numa outra encarnação, numa outra situação. E para a gente deixar bem claro, eu gosto muito de dar esse exemplo. Dentro da doutrina espírita, a gente tem um espírita muito conhecido chamado Eurípides Barçanufo. Era uma pessoa boníssima, sabe, assim, uma pessoa que foi capaz de coisas, de ações maravilhosas, assim, pelo bem do próximo, muito caridoso, em todos os aspectos. E o Eurípides desencarnou vítima de uma pandemia, que foi a gripe espanhola. Então, daí, eu estou dando esse exemplo para a gente compreender que a gente não pode colocar todo mundo num bolo e dizer, não, morre de pandemia quem não presta. Isso não tem absolutamente nada a ver, né? Morre as pessoas que naquele momento precisavam partir, porque todo mundo tem o seu momento, gente. Você que está ouvindo tem o seu momento, eu e a Andréa teremos o nosso momento e tal, e só Deus sabe que momento é esse, nós não sabemos, tá? Porque isso eu me lembrei de outra brincadeira que eu ouvia muito quando eu entrei na doutrina, que todo espírita sabia o dia que desencarnar. Eu dizia, gente, então eu ainda não sou espírita, porque eu já estou há um bom tempo, não sei até hoje que dia vai ser esse, Andréa. Então, assim, é um desencarne coletivo? Mas um desencarne coletivo quer dizer alguma coisa diferente de qualquer outro desencarne? Não, apenas que você desencarnou vítima de uma situação cujo outras pessoas também se encontravam e muitas vezes esse resgate também precisa acontecer coletivamente. Existe uma lição ali, mas não às vezes são desígnios de Deus que a gente não sabe, que tem que sair aquela leva de espíritos para poder... enfim, cada um com a sua história, como a gente falou. Eu não gosto dessas coisas assim, fechada. Tem aquelas situações, tais pessoas desencarnarem, eu não gosto muito de enumerar, né, mas enfim, edifício Joelma, né, que todo mundo, que foi um prédio que pegou do seu falar, que desencarne ali, aquelas pessoas estavam, não me lembro se ela era do Circo de Roma, então assim, gosto de achar que não, cada um tem a sua situação, a sua história. E esse exemplo que você deu de Eurípides é excelente, que era uma pessoa boníssima, trabalhadora do bem, sim, incansável até, e que desencarnou numa situação de pandemia, né? Então, talvez é a oportunidade de todos irem, mas se é débito, se é crédito, aí é do indivíduo com a providência divina. Essas coisas assim, essas teorias eu não gosto, também. Porque, como a gente bem viu na questão anterior, tudo é individualizado, né? Dentro da justiça, você vê como é a justiça divina, a gente não é colocado num cofre, não. Cada um é tratado individualmente. Se é tratado dessa forma individualmente, onde cabe a misericórdia e tudo é pesado, os nossos débitos e créditos, a gente não pode ser colocado dessa forma, visando assim. Agora sim, que tem características, você vê, né? Tem situações de pessoas que estavam isoladas e nem sabe como pegou e morreu, e pessoas que estavam todo o tempo trabalhando e não pegaram, ou se pegaram foi de maneira tão leve que nem percebeu, e enfim, está seguindo aí da sua vida. Por que não pegou? Vai saber. Cada um tem seu planejamento e cada um tem o seu momento, como tu bem falou. E essa história de saber quando vai morrer, eu não quero saber não. A gente tem que estar preparado, né, fazendo o nosso deverzinho de casa, mas essa história de saber
Morrer de véspera deixa para peru mesmo. Exatamente. Mas ele não deixa de ser um desencarne coletivo, mas isso não quer dizer nada de negativo. É apenas uma forma de morrer, de partir, como outras tantas, tá? A gente considera pela situação, diversas pessoas estão morrendo pelo mesmo motivo, né? Cada um com o seu momento. Tem gente que levou não sei quantos meses, teve gente que em poucos dias, teve gente que foi fulminante, cada um no momento. O importante é que foi numa situação dessa de pandemia que a gente considera desencarne coletivo, mas respeitando as individualidades, e não com essas teorias que é muito difícil a gente achar dessa forma, né? Exato. Com isso, Bela, a gente fecha. A gente encerrou, foi muito bom, muito boas, que fez a gente pensar, inclusive debater. Eu acho massa demais. Muito bom, obrigada ao pessoal que mandou mensagem, tá? Que escreveu pra gente. Eu sei que tinham, acho que até perguntas escritas, mas aí vai ficar para o programa do final do mês de março, né, André, agora? Sim, sim. E continue participando, que a gente quer continuar dessa forma, respondendo, estreitando um laço com vocês. E a dor da partida chegou. É hora da gente dar tchau, mas com a sensação de dever cumprido, com muita alegria. E sábado que vem, novamente, eu e a minha companheira Isabela Martins estaremos fazendo o programa Fiel Espiritismo aqui na web rádio divulgar.net. Continue com a nossa programação e até uma próxima oportunidade. Paz e alegria a todos. Beijo, Bela. Tchau, gente. Obrigada aí pela participação. Até a próxima. E não percam a estreia do programa Que Diz Espiritismo, dia 3 de março, às 20 horas, essa próxima quarta-feira. Ligadinho. Beijo. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho